Muito bem, pessoal. Continuando, então. Nós começamos ontem a falar das classes, né, de anti-inflamatório. E essas classes, né, a gente não vai ficar falando em detalhes, porque tudo se repete, né? Vai falar as diferenças básicas entre elas, tá? O que mais interessa. Perfeito? Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Esses derivados pirazolônicos, né, como eu já disse para vocês, a dipirona, ela está aí, mas ela não entra como anti-inflamatório. A dipirona não é considerada anti-inflamatória, tá? E os outros fármacos anti-inflamatórios, a fenilbutazona, azapropazona, são fármacos aí, principalmente a fenil, né? Ela é considerada até bastante tóxica, causa efeitos tóxicos. A gente não usa ela praticamente hoje, apesar de ter ainda, você encontra ainda, né? A butazona cálcica, né? Como é conhecida, você encontra ela, mas a gente praticamente não usa. A azapropazona, ela é uma droga mais nova, né? Tem menor toxicidade, inibe pouco a COX. Mas como eu disse para vocês, que outras ações anti-inflamatórias também são importantes, né? E ela inibe aqui a migração de leucócitos. Então, isso é importante. Os anti-inflamatórios, tá? Na sua grande maioria, são derivados ácidos. E como nós já mencionamos, os derivados ácidos, eles têm uma maior afinidade às proteínas plasmáticas. E ao ter essa maior afinidade às proteínas, eles podem deslocar outros fármacos que estejam ligados às proteínas. E aí você pode ter um aumento desse fármaco livre, e isso pode, em alguns casos, aumentar o efeito desse fármaco, pode aumentar também o efeito tóxico e pode diminuir a meia-vida desse fármaco, né? Então, em alguns casos, precisa ser estudado essa interação. Será que esse paciente pode fazer uso? Se vai ter que fazer uso, o que pode acontecer com esses outros fármacos? Eu tenho que aumentar a dose, eu tenho que diminuir a dose, o que eu tenho que ir fazer? Então, eu preciso avaliar, sabendo que o anti-inflamatório pode deslocar esses outros fármacos das proteínas. Ok? Essa classe também pode influenciar, tá? Em testes da função tiroidiana, pode comprometer aí a concentração dos hormônios. A fenilbutazona, ela, apesar de não ser aí hoje, né, muito utilizada, muito pouco utilizada, mas ela é uma indutora enzimática, né? Então, ela acelera a metabolização de outros fármacos, e isso também pode ter aí algum interesse nessa interação. Agora aqui, gente, o para-aminofenol, o paracetamol. É um fármaco que é bem absorvido pela via oral, né? Então, ela tem uma boa disponibilidade, a meia-vida e 2 horas, né? E essa meia-vida pode aumentar, em alguns casos,
né, de neoplasias, de hepatite, e diminuir no caso do hipotiroidismo. Agora, o que nós temos que prestar bastante atenção no paracetamol? É isso daqui, ó. Produção, tá? De radicais, produção de intermediários altamente reativos para a célula hepática. Então, na metabolização do paracetamol, vai se produzir intermediários metabólicos aí, né, intermediários, que se ligam muito às células hepáticas, aos hepatócitos. E esses intermediários, eles são tóxicos para as células hepáticas, tá? Então, precisa se tomar muito cuidado com o paracetamol, tá? Ele é considerado bastante seguro em doses terapêuticas, né? E a gente vai falar dessa dose terapêutica já já. Para quando administrado com agentes, quando administrado, tá? Quando administrado com compostos contendo grupamentos sulfidrila, como o caso da acetilcisteína, reduz a lesão hepática. Bom, o que eu estou adiantando aqui? Esses intermediários, né, tóxicos que reagem muito com a célula hepática, quando em doses terapêuticas, nós temos substâncias endógenas, aminoácidos, tal, que acabam se ligando a esses intermediários antes que eles se ligam à célula hepática. Então, eles não deixam haver essa ligação às células hepáticas. E isso, então, que garante a segurança em doses terapêuticas. Só que quando você usa, tá, em altas doses, ou usa, né, acima do recomendado, nós não vamos ter substâncias suficientes para se ligar a todos esses intermediários. Vai haver uma saturação. E aí, então, esses intermediários acabam se ligando aos hepatócitos, provocando a toxicidade. Até aí, tudo certo. Muito bem. Descobriram o quê? Descobriram que esses intermediários tóxicos que se ligam aos hepatócitos, eles também têm uma certa afinidade a grupamentos sulfidrilas. Eles se ligam e aí deixam de se ligar aos hepatócitos. Um componente químico, um fármaco que é rico em grupamentos sulfidrílicos é a acetilcisteína. E que a gente usa aí, né, corriqueiramente, em casos para facilitar a expectoração. Então, essa acetilcisteína, ela acabou sendo, hoje, tá, um antídoto, né, aí, para casos de intoxicação de paracetamol. Então, não só em casos de toxicidade, mas também como um preventivo, tá? Mas por que o preventivo? Gente, hoje, né, quando se tem aí dengue, né, essas coisas, se usa muito o paracetamol. E estão usando o paracetamol exageradamente, né? Dose alta e intervalo curto de tomada.
E isso leva, sim, a toxicidades. Então, a acetilcisteína pode ser usada já nesses casos até como uma forma de prevenção. Tomar para evitar a toxicidade. Certo? O paracetamol tem um efeito analgésico e antipirético. Efeito anti-inflamatório é fraco, pouca afinidade pela COX-1 e COX-2. Então, ele não é considerado anti-inflamatório. Ah, mas se tem uma afinidade baixa sobre a COX-1 e a COX-2, o que explica, então, ele ser analgésico e antipirético? Daí, então, que vem, né, a hipótese de uma maior afinidade a uma COX-3. E que essa COX-3 seria a COX que está a nível do SNC, a nível central. Então, ele parece ter uma maior afinidade para essa COX a nível central, e com isso, então, não tem afinidade pela COX-1, nem pela COX-2, não tendo atividade anti-inflamatória, mas em razão da inibição da COX-3 aparece o efeito analgésico e antipirético, principalmente. Certo? Por não interferir na COX-1, tá? Não vai interferir no tempo de sangramento, não provoca erosão gástrica, nem exerce efeito sobre o sistema cardiovascular e respiratório. Então, e tudo isso por não ter aí, né, a afinidade pela COX-1. Todos esses efeitos se relacionam mais pela inibição de COX-1. Então, se ela tem baixa afinidade, por isso que não tem esse tipo de efeito. Tudo bem? Gente, a intoxicação aguda ocorre nas primeiras 24 horas. E quais as manifestações? Náuseas, vômitos, anorexia e muita dor abdominal. Esses são os principais efeitos, os principais sintomas, tá? Da intoxicação aguda por paracetamol. Em 36 horas, olha bem, 36 horas pode haver lesão hepática, insuficiência hepática fulminante, fatal, do 3º ao 6º dia. Então, veja, é preocupante a dose a ser utilizada de paracetamol. A gente vai ver já já essa dose e a gente vai ficar assustado com isso. Tá? Então, pode provocar uma insuficiência hepática fatal do 3º ao 6º dia. Dose recomendada pelo FDI. Para adultos, é de 325 a 650 miligramas. E para crianças menores de 12 anos, de 10 a 15 miligramas quilo dose. Ambas com intervalo de 4 a 6 horas. A dose diária limite para adulto é de 4 gramas, ao passo que para criança é 75 miligramas. Então, veja uma coisa, uma dose limite para adulto é de 4 gramas diária, tá? Muito bem. Qual é a apresentação do paracetamol que nós temos aí? A grande maioria, 700 miligramas, não é isso? Quem trabalha aí em farmácia pode me falar isso? É 700 miligramas, né? A dose média de um paracetamol. Ok? Muito bem. Quando o camarada está com febre,
ou muita dor, no caso, principalmente de dengue, né? É comum você ver a prescrição médica mesmo, né? É paracetamol até de 4 em 4 horas, né? E o indivíduo está com muita dor, tá? E com febre, e o paracetamol, cá entre nós, ele é fraco, principalmente para dor. Tira muito pouco dor. Alguns pacientes até que tem um efeito até mais ou menos, mas na grande maioria ele é fraco. E muitas pessoas acabam reduzindo ainda mais esse intervalo aí de 4 horas. Mas vamos supor que você utilize essas 4 horas, 700 miligramas de 4 em 4 horas. 4 em 4 horas são 6 tomadas ao dia. 6 vezes 7, 42. Então, dá 4 gramas e 200 miligramas por dia. Sendo que a dose máxima limite é de 4 gramas. Tem gente que, com certeza, toma até mais do que isso ao dia, quando está com aquele pico de dengue. Tá? Houve já vários casos de óbitos por dengue, né? E esses óbitos são atribuídos, né, à dengue hemorrágica, dengue não sei o quê, patati e patatá. Até hoje eu só vi um médico lá de São José do Rio Preto levantar a bandeira, levantar a voz e falar: quem está matando esses pacientes não é a dengue, é o paracetamol. E eu concordo com ele. Muita gente está morrendo de dengue pelo uso incorreto de paracetamol. Tá? Você vê que o paracetamol com dose alta de 3 a 6 dias, ele é fatal. Então, gente, é muito sério isso daí, né? Houve uma época, não sei se ainda tem, que reduziram a dose do paracetamol para 500 miligramas, mas depois voltou o de 700. Então, essa é uma dose errada de paracetamol aqui para nós, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no uso do paracetamol. Então, no caso de aparecimento de efeitos tóxicos, o paracetamol, administrar imediatamente acetilcisteína, né? A acetilcisteína vai remover grande parte desses intermediários tóxicos. Tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? O paracetamol? Ninguém quer perguntar nada? Professor, no caso, o efeito antídoto da acetilcisteína é só sobre as células do fígado, ou se o paracetamol estiver fazendo algum efeito tóxico, sistêmico, a acetilcisteína também consegue bloquear, ou é só no fígado? Então, a ação dela, tá? Ação não, né? Esses radicais, esses intermediários tóxicos que se ligam aos hepatócitos, o grande alvo de toxicidade é o fígado. E esses intermediários, eles se ligam à acetilcisteína. Então, a acetilcisteína remove esses intermediários, tanto do fígado quanto o periférico, que está na circulação. Só que nós não temos, tá? Dados concretos de efeitos fora o fígado. A gente sabe que esses intermediários são os responsáveis pela toxicidade hepática. Agora, se provoca outros tipos de toxicidade, a gente não sabe. Okay? Ah, perfeito. Ok. Tudo bem, gente? Mais alguma coisa?
Muito bem. Aí, os derivados do ácido indolacético, a indometacina. Gente, a indometacina, ela já foi muito utilizada, bastante utilizada. Hoje é muito pouco. É um potente inibidor de COX e também da motilidade de leucócitos. Então, veja que ela tem uma dupla ação anti-inflamatória, né? Inibe a COX e também inibe a motilidade de leucócito. Então, inibe a migração dessas células, né? Para vocês terem uma noção da inibição de COX, a indometacina, gente, quando a gente fazia, né, experimentos práticos com animais, com cobaias, a gente usava aí a indometacina para induzir úlceras em rato, né? E a gente observava o aparecimento de úlcera provocada pela indometacina de 2 a 4 horas. Então, a gente tinha aí 4 horas de aula prática, né? A gente começava a aula prática já administrando a indometacina. Aí a gente ia fazendo outras coisas, tal, para dentro de 2 horas e meia a 3 horas a gente já sacrificava esses animais e tirava o estômago. E aí a gente já conseguia ver as lesões gástricas, né? Hoje a gente não faz mais aula práticas, né, com esses animais, ainda bem, porque dá uma dor no coração. Então, a gente vê a potência da indometacina, né? O que ela é capaz de fazer em pouco tempo, tá? Ela provocava úlceras, sangramento, ela é muito potente. E ela é usada principalmente, né, na artrite, para aliviar a dor da artrite e reduzir o edema da artrite. E a sensibilidade das articulações, diminuindo a rigidez matutina. Quem tem artrite, tá? Se você tem alguém, a família, você pode conferir isso, que a pessoa que tem artrite, de manhã, ela acorda de uma forma que mais ou menos ela tá, vamos supor, travada, né? Isso a gente chama de rigidez matutina. E ela começa a andar, começa a se mexer com dificuldade. À medida que ela vai se mexendo, andando, se locomovendo, essa rigidez vai reduzindo. Aí, quando chega lá para a hora do almoço, por aí, você já está mais livre, mais solto, né? Então, a indometacina reduz essa rigidez matutina. O indivíduo ele já acorda mais livre, mais solto, sem aquelas dores, né? Porque isso dói. Você levanta, você quer andar, dói. Então, é isso que deixa muito rígido. Então, ela reduz essa rigidez matutina. E fora esse uso, se descobriu que ela era muito boa para o tratamento de prematuros com ducto arterioso persistente. O que é isso, gente? Não sei se vai ter aqui no próximo. Não, deve estar em outro. O que é a criança, antes de nascer, tem uma comunicação entre o sangue arterial e sangue venoso. Eles se misturam, né? Aqui em cima na veia cava superior. Porque quem faz a oxigenação é através da mãe.
quando nasce, né, o bebê é que vai fazer a sua própria oxigenação. Então, esse ducto, essa comunicação é fechada. E aí, a circulação pulmonar é separada da circulação geral. Em alguns casos, esse ducto, ele persiste, ele não se fecha adequadamente. Então, fica essa comunicação do sangue arterioso com o sangue venoso. E aí, isso é prejudicial, né, porque a criança acaba se cansando mais, ela fica mais cansada, ofegante, pode até comprometer o crescimento e o desenvolvimento da criança. Muito bem. Se descobriu o quê? Que na borda desse ducto há uma presença muito grande de próstatas glandinas, e que essas próstatas glandinas é que dificultam o fechamento. Aí, então, eles testaram a indometacina e viu que a indometacina, ela reduz bastante essas próstatas glandinas, acelerando a cicatrização, acelerando esse fechamento. Então, aí, ela passou a ser prescrita, indicada, nesses casos de prematuros com ducto arterioso persistente. Algumas vezes não adianta, não resolve. E aí, então, o que tem que se fazer é cirúrgico, tá? A criança precisa ganhar um pouquinho de peso, tal, e vai para a cirurgia. Aí, na cirurgia, então, é fechado esse ducto. Ok? Muito bem. Então, ela é indicada aí, né, para, no caso para reduzir essa rigidez matutina, no caso do ducto arterioso persistente, né, inflamações também, oculares, derrame pericárdico, existem outras indicações aí também que entra para indometacina. Mas eu digo, hoje essas indicações vêm diminuindo muito com o aparecimento de outros fármacos, inclusive fármacos menos potentes com relação aos efeitos tóxicos. Tudo bem? Um outro derivado também do ácido indolacético é o sulindaco e o etodolaco, né? E foi descoberto o quê? Que somente o etodolaco, ele tem uma certa seletividade pela COX-2. O sulindaco é bem semelhante à indometacina, porém com menor frequência de efeitos tóxicos. E o etodolaco é um inibidor seletivo de COX-2, provocando menor incidência de efeitos gástricos, tá? Então, o etodolaco também entra aí na classificação, né, de COX-2. E lembra quando eu falei para vocês lá o específico para COX-2 de classe A e classe B? O classe A é a nimesulida e etodolaco. E a classe B são os coxibes, né? Então, etodolaco entra de uma forma bem simples aí, bem semelhante à indometacina. Desculpa, a nimesulida. Tá? Entra de uma forma bem semelhante à indometacina. De novo, indometacina não, gente. Nimesulida. Que coisa. Então, etodolaco semelhante a nimesulida. E aqui,
os derivados do ácido fenilacético. Bom. Esse derivado é bastante conhecido, né? A gente usa bastante eles, que é o diclofenaco, né? O diclofenaco é um potente inibidor de COX, né? Tem uma excelente atividade anti-inflamatória, analgésica, antipirética, né? E ele é usado aí para várias coisas, entre elas também para as afecções reumáticas, né? Inflamatórias e degenerativas. Agora, como analgésico, tá? Em dores da coluna, a gente usa muito, pós-trauma, pós-operatório, dismenorreia. Então, ele tem várias indicações. Esses derivados, o diclofenaco, ele tem uma característica de ser um bom analgésico e um bom anti-inflamatório. Ah, mas ele produz efeitos colaterais? Evidentemente que vai produzir como qualquer outro. Mas a incidência de efeitos adversos do diclofenaco, a gente percebe menos que outros. Como se você comparar o diclofenaco à indometacina, o diclofenaco ele possui muito menos, né? E a gente usa muito ele aí associado ao potássio ou ao sódio, né? Então, existe o diclofenaco de potássio e o diclofenaco de sódio. E aí, gente, que entra uma questão que às vezes acaba sendo discutida, né? Sem sentido. O que é anti-inflamatório é o diclofenaco. Ele é o anti-inflamatório. Não interessa se ele é de sódio ou se ele é de potássio, tá? Ele é um anti-inflamatório, qualquer um deles. Já se tentou explicar várias vezes a diferença de um para outro, mas nada prosperou. É a mesma coisa. Ok? O anti-inflamatório é o diclofenaco. Alguma dúvida, gente? Não. E aqui entra uma outra classe também bastante interessante, né? Os derivados do ácido propiônico. São todos potentes inibidores da COX, né? E nós temos aí bastante substâncias conhecidas, como ibuprofeno, naproxeno, fenoprofeno, indoprofeno e o cetoprofeno, né? São fármacos bastante utilizados, bastante conhecidos, né? Em especial, o ibuprofeno, né? Como eu acho que eu já falei isso para vocês, ele já foi utilizado, né, há muitos anos atrás. A gente já usou bastante ele. Depois ele deu uma sumida, né? E voltou agora com a bola toda, né? E voltou aí, principalmente com essa nova forma, né? Farmacêutica, essas cápsulas gelatinosas. Então, ele vem dissolvido dentro dessas cápsulas. E isso acaba tendo uma absorção mais rápida, o início de ação mais rápida. Bom, mas o que justificou essa volta, né, principalmente do ibuprofeno, essa volta aí toda, é que foram descobrindo outras ações, né, farmacológicas, além da inibição da COX. Então, percebeu que o ibuprofeno ele tem também uma ação sobre cininas e histaminas,
que estão presentes no processo inflamatório. Então, se tem uma ação sobre essas substâncias, inibindo-as, diminuindo a liberação delas, você tem aí também uma ação anti-inflamatória. Então, isso acaba potencializando, né, a ação anti-inflamatória. Uma outra coisa que eu acho que eu devo ter comentado com vocês ontem é que as células, elas possuem lisossomas, não é isso? E que dentro desses lisossomas tem enzimas proteolíticas. Uma célula envolvida no processo inflamatório, esse lisossoma pode ser rompido e liberado essas enzimas. E o que vai digerir a própria célula, né, vai destruindo aquelas células e ampliando o processo inflamatório. Então, a estabilidade dessas membranas lisossômicas é muito importante no processo anti-inflamatório. Se eu tenho uma substância que dá estabilidade às membranas, não deixando essas membranas se romper, eu evito a liberação dessas enzimas, evitando o aumento do processo inflamatório. Então, o ibuprofeno, ele tem também essa atividade, que é muito boa. E um outro fármaco que tem essa atividade, gente, são os corticoides. E veja a potência que o corticoide é como anti-inflamatório. E o ibuprofeno também tem essa mesma atividade. Isso é importantíssima na ação anti-inflamatória. Por isso que ele está sendo bastante utilizado. Como não bastasse essa ação sobre as cininas, histamina, a estabilidade lisossômica, o ibuprofeno também é atribuído a ele a inibição da motilidade leucocitária e a fagocitose. Então, se você inibe a migração de leucócitos para a área inflamada, tá, você está também contribuindo para a ação anti-inflamatória. Tá? E isso pode ter também uma ação muito boa no processo da gota, né? Onde você inibe a motilidade e inibe a fagocitose. Os leucócitos, quando migram para o processo da gota, acabam fagocitando os cristais de ácido úrico, né? E eles morrem quando eles fagocitam esses cristais. E a lesão deles, o rompimento desses leucócitos, libera bases, né, purínicas, e aí o que vai aumentar ainda mais a síntese de ácido úrico. Então, é um processo contínuo. Então, essa inibição aqui, tá? A motilidade leucocitária é muito importante também em todo o processo inflamatório. Então, veja, além da inibição da COX, tá? O ibuprofeno possui todas essas atividades anti-inflamatórias. E isso daí justifica bastante o uso desse fármaco hoje. Ok, gente? Ok. Tudo bem. Bom, esses fármacos também são utilizados, né? Principalmente em lesões traumáticas. Quem gosta muito dessa classe são os ortopedistas, né? Eles adoram, você prescreve muito ibuprofeno, o cetoprofeno, né?
para problemas de lesões traumáticas músculo-esqueléticas, lombalgias, pós-operatório, são bastante utilizados. E na artrite reumatoide também ocorre uma redução do edema das articulações, né? Da dor e também da rigidez matutina, que eu já falei para vocês, melhorando a força, a mobilidade e a resistência articular. Isso também, então, esses fármacos são bastante utilizados nesses processos, tá? Tanto de artrite quanto de afecções de músculo esqueléticas. E aqui a gente entra uma outra classe, tá? Uma outra classe. Os derivados do ácido enólico, os oxicans. Os oxicans, gente, uma das características principais dele, a principal, é a sua meia-vida. Meia-vida dele de 45 horas. Tá? Então, o piroxicam, o tenoxicam, meloxicam, né, são os representantes dessas classes dos oxicans. A concentração plasmática não influenciada pelo uso concomitante de aspirina, sulfato ferroso, antiácido e alimentos. Então, veja outra coisa que é importante, né? Não influencia na concentração plasmática, mesmo você usando fármacos ácidos, né? Sulfato ferroso, antiácido, alimento e tal. Não influencia. E com uma meia-vida de 45 horas, constitui uma vantagem em relação aos outros que têm a meia-vida curta. Ele pode ser administrado uma única vez ao dia. Tá? Uma única vez ao dia. Apesar da gente ver muita prescrição de médico, tá? Receitando aí o piroxicam, principalmente 20 miligramas 2 vezes ao dia. Isso pode ser até perigoso, tá? Faz tempo que eu não procuro, mas eu, há muito tempo já tinha artigos que falavam que o uso do piroxicam 20 miligramas 2 vezes ao dia, por 5 dias, era suficiente para provocar perfuração gástrica. Perfuração gástrica. Então, você veja, tá, se isso foi dito algum tempo atrás, porque alguém viu alguma coisa, né? Então, eu fico muito, tá, com um pé atrás com esses fármacos em dose alta, tá? Eu uso, tá? Eu até gosto muito desse, porque ele tem um efeito analgésico muito bom, principalmente o dispersível e o sublingual, né? Ele age rapidamente, tem uma ação analgésica muito boa, mas eu não uso mais que 20 miligramas por dia, tá? É 20 miligramas dia o que eu uso e tenho o efeito muito bom, tá? Então, o uso maior que isso pode ser perigoso, tá? E não há a necessidade, né, gente? Com uma meia-vida dessa, não há necessidade. Tem uma ação anti-inflamatória superior à da indometacina. Olha só, a indometacina é potente, hein? É potente. Naproxeno, fenilbutazol são fármacos potentes. E veja que o piroxicam tem uma atividade anti-inflamatória superior. Tá? Superior. Então, quando você tem uma ação anti-inflamatória superior, tá? Alguns casos também pode ser superior os efeitos adversos. Nem todos, tá? Mas alguns podem.
Agora veja aqui, ó, sua atividade antiagregante plaquetária persiste por 2 semanas após a suspensão do fármaco. Lembra que eu já falei para vocês que um paciente fazendo uso de um anti-inflamatório, um FINE, e ele for para uma cirurgia eletiva, o médico vai pedir para ele suspender o anti-inflamatório por pelo menos uns 7 dias antes, né? Normalmente eles usam 5 dias, mas o ideal é 7 dias. Agora, se estiver fazendo uso de algum Oxycan, esse prazo tem que ser para 15 dias. Tá? Em razão do quê? Em razão da meia-vida desses fármacos. Tá? A meia-vida dele é muito alta. Então, ele pode permanecer aí, o efeito antiagregante dele, por até 2 semanas. Então, a gente tem que analisar isso daí, tem que ser visto isso daí, tá, gente? O meloxicam, que faz parte desse grupo, o meloxicam, ele apresenta uma moderada seletividade para COX-2. Até quando o meloxicam ele foi lançado, eu lembro isso aí, o meloxicam ele foi lançado por volta de 1998, 99, quase já no ano 2000, né? E a promessa dele, veja, ainda não tinha fármaco seletivo para COX-2, tá? Não tinha ainda, nenhum para COX-2. Ele foi o primeiro a ser lançado e a propaganda dele era que ele não ia fazer mal para o estômago. Era um fármaco que não tem efeitos gástricos, né? E ele veio para o mercado com essa propaganda, né? Falando que não tinha efeitos gástricos. Então, ele tem uma certa seletividade para COX-2, mas não é bem assim do jeito que foi dito, né? Tanto que depois pararam com essa propaganda, porque viram que muita gente ainda estava tendo problemas gástricos, sim. Então, ele age, sim, na COX-1. Ele produz, sim, efeitos adversos, como qualquer outro anti-inflamatório, apesar de agir também um pouquinho na COX-2, mas ele também age na COX-1. Então, esse negócio de seletividade furou, tá? Ele pode ser mais seletivo para COX-2, agir mais em COX-2 do que em COX-1, mas ele acaba também agindo em COX-1. Certo? Meloxicam. A gente usa bastante ele, principalmente na manipulação, né? Ok? E falando aí, gente, em seletivos da COX-2. Então, eu já disse para vocês que existe aí a classe A e classe B, ou de primeira geração ou de segunda geração. E ficou, então, resolvido que a nimesulida, o meloxicam, etodolaco, que eram aqueles fines, né, que produziam menos efeitos gástricos, descobriram que eles também têm uma certa seletividade pela COX-2. Eu, particularmente, eu acho que a nimesulida tem menos efeitos gástricos que o meloxicam, tá? Mas, tudo bem. Então, esses 3 fármacos acabaram entrando, né, na classificação de seletivos para COX-2, tá? De primeira geração. E os outros fármacos que são mais seletivos para COX-2, tá? Como o caso os coxibes, né? O celocoxib,
o rofecoxib, valdecoxib, o etoricoxib. Então, esses fármacos são ditos de segunda geração. Esses, sim, tá, são fármacos bem seletivos para COX-2. Esses fármacos, sim, agem mais significativamente em COX-2. Ok? Então, eles têm um efeito anti-inflamatórios, analgésicos, antipiréticos, similares aos FINES, não seletivos, muito similar o efeito que ele produz, porém, com reduzido efeito adverso sobre o TGI. Então, eles possuem menos efeito sobre o TGI. Ah, é menos ou não possui? Não, menos. Menos, tá? Não existe 100% de seletividade. Isso aí eu sempre falei isso para vocês, tá? Falar que um celecoxib não vai dar problemas gástricos, pô, gente, é tentar enganar. Vai ser difícil dar? Vai. Mas ele pode provocar? Pode. Também pode. Tá? Também pode. Então, a nimesulida, ela tem essa seletividade sobre a COX-2, inibe a atividade de leucócitos, propriedade antioxidante. O meloxicam apresenta afinidade também pela COX plaquetária. Então, veja bem aqui, tá? O meloxicam, que é esse dito seletivo para COX-2, né, tem afinidade pela COX plaquetária. Bom, se tem afinidade pela COX plaquetária, que tipo de COX que é a plaqueta? É COX-1, né? Então, se pega a COX-1 plaquetária, também pode pegar outras COX-1. Né? Então, por isso que ele deixa de ser exclusivo da seletividade para COX-2. Ok, gente? Desligar? Pode. Muito bem, gente. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo. Então, esses fármacos, eles também entram, né, nessa indicação aí de tratamento de estado febril, processo inflamatório, né, tudo igual aos outros fármacos não seletivos, tá? Também entram. E alguns deles, né, têm aí uma certa ação melhorada em relação a outros fármacos. Um exemplo, ação, né, para o alívio da dor no pós-operatório. Então, tem médico que prescreve fármacos mais seletivos para COX-2 no pós-operatório, porque esses fármacos têm uma ação analgésica muito boa, são bons analgésicos. Mas é muito comum você ver também usar no pós-operatório o tenoxicam, que é um oxicam, né? Que tem a meia-vida longa. O tenoxicam, gente, ele tem um poder de analgesia muito bom, tá? Ele é um excelente analgésico. Não sei se eu comentei isso já com vocês, mas eu vou comentar agora, de novo. É bom a gente estar sempre falando sobre isso. Quando o paciente vai para a cirurgia, né, ele vai ser anestesiado, não é? Muito bem. Esse paciente que vai ser anestesiado, gente, a anestesia não é só um fármaco, né, que promove a anestesia e que deixa ele sem sentir dor. A anestesia é um conjunto de fármacos.
E entre esses fármacos está um fármaco analgésico. Analgésico. Tá? Por quê? A gente chama de analgesia se eu não me engano, o nome agora fugiu, mas é proprioceptiva, se não me engano. Proprioceptiva, que eles falam. O que é isso? Foi descoberto que, vamos supor, você vai para a cirurgia, você vai fazer uma incisão, né? Então, utilizou somente o anestésico. Fez a cirurgia, o camarada voltou da cirurgia, ele vai ter dor, você vai ter que dar analgésico. Esse paciente que foi para a cirurgia sem usar um analgésico antes, tá? A dor que ele volta da cirurgia é muito superior. Ele sente muito mais dor. Você vai ter que usar muito mais analgésicos. Por quê? Porque o estímulo de dor, né, a injúria que você está provocando nele, sensibiliza muito as fibras aferentes de dor. Então, ele vai sentir muito mais dor no pós-operatório. Quando você analgesia esse paciente antes da cirurgia, você não deixa ocorrer a sensibilização dessas fibras de dor. Então, a dor que esse paciente sente no pós-operatório é muito inferior. É muito inferior. Então, você vai usar menos analgésico e esse paciente vai sofrer menos. Professor, oi. Perdão, parte. Cortou, eu não entendi o que você disse. Eu disse que eu não entendi essa parte do operatório, do pós-operatório. Não entendeu? Também não entendi, não. Hoje, quando o paciente vai para a cirurgia, é usado na anestesia, ou talvez até antes de dar anestesia, se usa fármaco analgésico para esse paciente. Hoje é feito isso. Então, o conjunto de anestesia se utiliza também de fármacos analgésicos, junto com o anestésico. Aí, eu estou falando, por que se usa anestésico junto com o... Desculpa, usa-se o analgésico junto com anestésico. O anestésico não tira dor? Não. O anestésico, ele impede de você sentir dor, certo? Mas ele não impede a dor. Ele não impede que as fibras aferentes de dor sejam estimuladas e sejam sensibilizadas. Ok? Então, se você faz uma cirurgia num paciente sem dar o analgésico antes, essas fibras de dor, durante a cirurgia, serão muito estimuladas. O paciente não está sentindo porque ele está anestesiado. Só que depois que a anestesia passa, essas fibras altamente sensibilizadas vão provocar nesse paciente muita dor. Muita dor. Ok? Agora, se eu der um analgésico antes da cirurgia, essas fibras de dor durante a cirurgia não serão estimuladas. Por quê? Porque elas estão bloqueadas pelo analgésico. Então, no pós-operatório, essas fibras não vão estar estimuladas. E aí esse paciente não vai ter tanta dor. Deu para entender a diferença?
de se fazer a cirurgia com analgesia e sem analgesia? Sim, entendi agora. Ficou mais claro? Então, João, você que estava com dúvida, entendeu? Ficou sim. Ótimo. Então, é por isso que hoje os anestesistas fazem também analgesia, junto com anestesia, ou até antes. Né? E isso aí se chama analgesia preceptiva. Você está usando antes do ato, tá? Para evitar a dor do pós-operatório. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque um dos fármacos que é bastante utilizado para isso é o tenoxicam, que é um potente analgésico, tá? Potente analgésico. Às vezes, né, você vai para uma cirurgia e tal, e o médico te libera no mesmo dia, ele fala, você começa a tomar esses remédios amanhã. Hoje você não precisa. Por quê? Porque hoje você já foi medicado. Porque durante o processo, né, de cirurgia, você já utilizou analgésicos, antibióticos, já usou tudo, né? Tá? Então, só no outro dia que você começa a utilizar. Ah, mas eu não vou ter dor? Dificilmente você vai ter dor, porque você já foi analgesiado antes. Tá? Então, esses fármacos, tá? Alguns desses seletivos para COX-2 são excelentes analgésicos, não, né, para dor pós-operatória, tá? Mas no pré-operatório, a gente usa muito o tenoxicam, é excelente analgésico. Professor, esse caso vai ser administrado, tipo assim, bem nessa hora da cirurgia ou um tempo antes? Porque o senhor falou que tinha que suspender o uso dos oxicants pelo menos 15 dias antes da operação. Mas aí agora eu administro antes, então é como? É alguns dias, é no horário, uma dose única? É praticamente na hora da cirurgia. Tá? É o anestesista que já vai fazer a aplicação, é ele. Então, o paciente já está lá, entendeu? Na sala de cirurgia. Ah, perfeito, entendi. Muito bem. Aqui tem algumas doses, né? A nimesulida, o rofecoxib, né? Dose maior pode dar edema, hipertensão, o celecoxib. Então, aqui só algumas formas aí, tá? Eu não sei qual é deles, eu esqueci o nome, mas o nome comercial é o Brexta. Não sei qual deles que é aqui, o Brexta. O Brexta, gente, ele tem um poder de analgesia que é impressionante. É muito bom a analgesia dele. Então, ele é um coxib, né? Tem uma característica de analgesia impressionante, tira muito mesmo a dor. Então, essa é a característica desses fármacos, a analgesia. Beleza? Gente, até aqui, alguma dúvida? Curiosidade? Não são curiosos também? Deus está vendo. Por enquanto ainda não. Tá tranquilo. Professor, uma vez eu peguei uma receita que tava falando para tomar tenoxicam com um copo de leite. Aí eu fui procurando na bula e artigo, não achei nada. Aí eu falei, nossa, que estranho que a médica prescreveu assim, tomar com um copo de leite. Aí eu fiquei na dúvida, mas eu não achei nada, assim, pesquisando, não achei nada. Não deve ser tomado com leite, tá? Qualquer desses fármacos, você vê, são derivados ácidos, né? E o leite, ele é o quê? Alcalino, né? Então, não tem nada a ver, tá? Ah, é para proteger o estômago. Isso aí é besteira, tá?
besteira. E todos os fármacos têm que ser tomados com água. É a melhor forma, tá? Tomar com leite é invenção dessa médica aí. Não justifica. Bem, gente, os efeitos colaterais desses inibidores de COX-2. Isso aí eu comentei já com vocês, né? Os principais efeitos são os efeitos cardiovasculares, trombóticos, né? Incluindo aí o infarto do miocárdio, angina, trombos cardíacos, morte súbita, ataques isquêmicos. E aí entra também o AVE, né? Acidente vascular encefálico isquêmico. E eu acho que eu já expliquei para vocês o porquê disso, não foi? Que esses fármacos, por serem seletivos para COX-2, eles inibem toda a COX-2. E tem uma COX-2 constitutiva que é importante, né? Que é a COX-2 do endotélio vascular. Então, a COX-2 do endotélio vascular, que sintetiza prostaciclina, que é antiagregante plaquetária, é do tipo 2. Então, ao inibir essa COX-2, eu perco a prostaciclina, eu perco a atividade antiagregante plaquetária e começa a sobressair, né, o tromboxano, que é produzido pela COX-1 plaquetária. E aí, qualquer estímulozinho, eu tenho o estímulo aumentado, amplificado, para ocorrer a agregação plaquetária. E essa agregação pode me resultar em formação de trombos, provocando obstrução de coronárias, onde eu vou ter o infarto, vou ter angina, posso ter até a morte súbita, né? E também posso aí comprometer a irrigação cerebral, onde eu passo a ter aí isquemia cerebral. Então, isso é muito sério. Ok? E teve alguns casos também de efeitos tóxicos hepáticos, né? Por isso que esses fármacos acabaram sendo controlados. E, mais uma vez, eu volto a falar que a nimesulida, etodolaco, tal, gente, nunca houve aí citações sobre isso, tá? Não teve citações. Então, por isso que a gente usa bastante eles, né? De uma forma até que seguras, né? A nimesulida, muita gente usa, tal. Tem alguns ou outros que falam, era porque já deu isso, já deu aquilo, mas em artigos não é difícil, tá? Você ver alguma coisa sobre isso. Tudo bem, gente? Pode repetir, professor? É a nimesulida e quem mais? A nimesulida, o etodolaco e o meloxicam, que são ditos, né, específico para COX-2, mas eles também agem em COX-1, de uma forma mais devagar, mas agem, e nunca houve relatos aí de problemas cardiovasculares com eles. Beleza? E, gente, agora a gente inicia os corticoides, tá? Mas eu não vou começar os corticoides hoje não, tá? A gente vai começar para a gente ir em frente. Já são praticamente 11 horas. Acho que nós já falamos bastante hoje. Eu acho que já é suficiente por hoje